É a palavra que permanece. Tudo passa, a revelação passa, a oração passa, tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece. Amém? César, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade. Que Deus te abençoe grandemente. Tá? Em nome de Jesus. Obrigado, pastora. Boa noite para todos. Eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Meus queridos, nas últimas, eu acho que 2 lives, eu tenho dito aqui que o nosso crescimento espiritual tem mais a ver com a gente se esvaziar, com a gente se livrar daqueles nossos pesos, do que com conquistar alguma coisa, com adquirir alguma coisa, né? O nosso crescimento depende mais dessa limpeza, desse esvaziamento, né? Aí, talvez alguém pergunte, puxa, mas o crescimento espiritual, a gente não é para a gente adquirir a graça, adquirir a luz divina, a experiência do reino? Vamos entender uma coisa. Nós somos filhos de Deus e nós já nascemos completos. Nós já nascemos com a luz do mundo. Nós já nascemos com aquela fonte de vida, né, com acesso ao reino dentro de nós. Nós já temos isso, né? O que acontece é que essas coisas que são nossos presentes de nascença são obscurecidas, são tampadas, são escondidas por esse lixo mental, esse lixo espiritual que se forma dentro de nós. Por isso que eu digo que o nosso crescimento está muito mais em a gente se livrar dessa bagagem pesada que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Para deixar a nossa... Quando a gente tira essas coisas, aí sim a gente pode deixar a nossa luz brilhar, né? Aquela fonte que tem dentro de nós jorrar para a vida eterna, como diz Jesus, né? O reino que está dentro de nós, a gente conseguir perceber. Porque a gente já nasce assim. Na última quarta-feira, eu até li uma passagem que Jesus fala assim, deixa vir as criancinhas, porque aqueles que são semelhantes às crianças já estão prontos para o reino. O que ele estava dizendo? Quando a gente é criança, a gente não tem esse entulho, a gente já está, a nossa luz já brilha, a nossa percepção do reino já está pronta. Ao longo da vida, a gente vai acumulando esse entulho, esse lixo, né? E eu acho que o caminho espiritual nosso é a gente se desvencilhar desses pesos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Então, eu queria hoje, nós vamos nas próximas quarta-feiras ver vários ensinamentos de Jesus sobre como é que a gente se livra desses pesos, desse lixo, desse entulho que a gente tem dentro que nos impede de viver a vida em plenitude, a vida em abundância que ele nos promete, né? E nós vamos começar hoje com um ensinamento que, na minha opinião pessoal, eu acho que é o mais poderoso, é um dos mais importantes, né? Ele tem um impacto imediato nas nossas vidas, né? É uma coisa que se resume em 2 passagens. É um ensinamento que ele se compõe com 2 passagens que Jesus fala. A primeira está em João, deixa eu ver aqui, João 16:33, quando ele fala, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. E depois, em Mateus 5:39, ele fala, não resistais ao mal. E quando a gente junta esses 2 ensinamentos, olha, vai ter aflição, vai ter tribulação, mas não resista ao mal. Quando você junta essas 2 frases, você tem um ensinamento maravilhoso que serve para a gente não cair mais, não adquirir mais esses pesos e se livrar de uns pesos. Quando a gente entende por que a gente carrega certos pesos. Se a gente aprender bem esse ensinamento, a gente pode transformar imediatamente a nossa vida, né? Para muito melhor. Então vamos começar com a primeira passagem, que está em João 16:33. Ele fala, olha, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tem outras traduções na Bíblia que fala, nesse mundo vocês vão ter tribulações. Essa palavra é uma palavra que não se usa muito, né? Mas são as coisas ruins, são as coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida, né? E tem todo tipo de coisa, tem todo tipo de tribulação, de vários níveis. Tem coisas ruins, chateação, problema, mas também tem desgraça.
tudo isso faz parte do fluxo da vida, né? Faz parte. Jesus fala assim, nesse mundo vocês terão aflições, ninguém escapa, faz parte da vida, né? E nesse fluxo que constitui a vida, vem coisas boas e coisas ruins. O nosso ego gostaria que nunca viessem coisas ruins, só coisas boas, né? Mas, apesar de a gente desejar que coisas ruins nunca nos acontecessem, ninguém escapa. Ninguém escapa. Faz parte da vida, né? Agora, aí começa o ensinamento, porque muitas vezes o grande problema das nossas vidas, vários problemas enormes das nossas vidas, não são exatamente as coisas ruins que vêm nesse fluxo, né? Porque elas acontecem. O problema é como nós reagimos a elas. Entendeu? Deixa eu repetir. O importante não são as coisas ruins que fazem parte do fluxo da vida, mas como nós reagimos a elas. Se nós reagirmos da forma errada, da forma negativa, aí que nós criamos os grandes problemas. Por isso que Jesus fala, não resistais ao mal. O mal vem. A maneira como você reagir, e se você reagir com resistência, com não aceitação, com revolta, com raiva, com negatividade, aí você está criando esses pesos que atrapalham toda a sua vida. Esse ensinamento, por isso que eu acho ele maravilhoso, né? E aí, para complementar isso, que vem a segunda parte, que está em Mateus 5, 38. Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam ao mal, não se contraponham ao fluxo da vida. Que o nosso ego, a tendência do nosso ego é que a gente quer controlar tudo, a gente quer controlar o fluxo da vida, que não pertence a nós, né? Mas a gente quer que as coisas aconteçam exatamente como o nosso pequeno ego quer. E se não acontecer do jeito que o nosso pequeno ego quer, a gente fica contrariado. E muitas vezes a gente reage mal, reage com resistência, reage com não aceitação, com revolta, com negação. Essa palavra agora está muito em moda, né? É o negacionismo, né? Todos nós sofremos um pouco do negacionismo, de não aceitar o fluxo da vida. Aconteceu. A gente fala, não, mas por que isso aconteceu? Não, quando fala, não aceito. Já aconteceu. Isso não tem nada que não aceitar. Já aconteceu. Já está na sua frente. Jesus, então, nos dá algumas dicas de como é que a gente pode lidar com isso, né? O que significa essa não resistência, que é a receita de Jesus, né? É a gente não se colocar em oposição ao fluxo da vida. Quando a gente diz não ao que já é, ao que já aconteceu. Não sei se você percebe a inutilidade disso. Se revoltar, sentir raiva, se sentir vítima, se sentir injustiçado, é uma coisa que já aconteceu, já está aí. Porque você se revoltar, você se colocar numa posição negativa, de raiva, de vingança, como a expressão de Jesus, olho por olho, dente por dente, é isso que ele quer dizer. É quando você quer reagir, pagando na mesma moeda, com raiva, dando troco, essa coisa toda. Além de não resolver, pode piorar a situação. Se você não reage dessa maneira ao fluxo da vida, é aquilo que faz parte. Bateu, vem coisa ruim, vamos estudar daqui a pouquinho como é que a gente reage de maneira positiva. A gente pode reagir de maneira positiva, né? Mas quando a gente resiste pela revolta, pela não aceitação, a nossa reação negativa pode piorar a situação e pode causar mais sofrimento. Deixa eu dar um exemplo banal aqui, vamos ver, um exemplo assim, digamos um evento ruim, mas banal. Você está no trânsito, vem um cara, avança o sinal e bate no seu carro. Você está com toda a razão, né? Foi o outro que avançou o sinal e bateu no seu carro, né? Mas esse é um evento da vida. O seu carro ficou estragado, vai ter um prejuízo eventualmente e tal. Mas imagina que a pessoa... Eu estou falando isso porque
Essa história eu já ouvi, real. A pessoa fala, mas que absurdo, bater no meu carro, você não é nada, eu sou o sinal, eu que estou com a razão. Não, você está com a razão. Aí vai lá e xinga o cara e dá um chute, não sei o quê. Só que o outro sujeito pode estar num dia ruim também, né? Ele pode pegar uma arma e dar um tiro. Isso que aconteceu, eu ouvi essa história. Deu um tiro. Então, por causa de um evento ruim que faz parte da vida, bateram no seu carro, a sua reação negativa levou a um mal muito maior. Ficou paraplégico. Eu estou dando esse exemplo, é um exemplo bobo, mas vocês vão... Eu estou dando exemplo para que vocês lembrem na sua vida que você já viu essa história muitas vezes. Uma pequena coisa negativa, uma vez que você reage de maneira negativa, pode se tornar num evento muito pior, uma desgraça, né? E é por isso que Jesus adverte com o negócio do olho por olho. Olha, falam olho por olho, mas eu digo, não resistam ao mal. Deixa passar. Vamos ver como é que a gente reage positivamente daqui a pouco, né? A outra maneira de uma reação negativa, que não é de violência, de revolta, mas essa é pior ainda, é quando a nossa mente cria uma narrativa que vai transformar aquela dor pontual num sofrimento longo, num sofrimento, às vezes, perpétuo, né? A sua mente pega aquele negócio, não aceito, não me conformo, e cria dentro de você um sofrimento que se prolonga por anos. É o tipo da coisa que faz parte do fluxo da vida, que é uma dor momentânea e que a nossa mente transforma num sofrimento, né? Vitimização, aquela pergunta, por que comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu logo comigo? Como se os outros também não tiverem. Porque Jesus falou assim, olha, todos vocês, nessa vida, vocês vão ter tribulação, ninguém escapa, não é só com você não, meu amigo. Mas você já viu essa reação assim? Por que comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que eu? Isso é a narrativa da mente criando uma vitimização. Ah, eu sou uma vítima. Então, assim, a gente tem que aprender que faz parte da vida as aflições, né? E como a gente reage aos tombos da vida, das tribulações, fazem uma enorme diferença na nossa vida. Presta atenção. O importante não é a coisa ruim que veio, a dor, a pancada, não é o tombo. É como você reage ao tombo. Presta atenção nisso, porque isso é uma lição importantíssima. Faz uma grande diferença na nossa vida, né? Você talvez pense que essa atitude de não resistência, de como Jesus ensina, não resistais ao mal, é uma coisa tipo aceitar a derrota, é comodismo, é passividade, é se tornar letárgico, se tornar passivo, mas não é. Repara a diferença. Não é você aceitar, né? É você procurar não ter uma resistência negativa, né? A não resistência não significa estar de acordo com a situação. Você não está de acordo com aquela situação, né? Com aquela situação adversa. Não significa que você não vai fazer nada a respeito. Entendeu? É você não reagir de maneira de não aceitação, de negar a realidade, de não aceitar a realidade, né? De reagir de maneira negativa. Você não precisa deixar de fazer planos, né? De pensar em soluções, de como é que você vai remediar, como é que você vai superar, entendeu? Não é. Então, assim, não é uma situação passiva de capitulação, de aceitar uma derrota. É uma situação de não resistir ao que é, o que é real, né? Primeiro você aceita, isso aconteceu, está aqui, está na minha frente. Agora, segundo passo, o que eu posso fazer a respeito disso? Para superar, para minimizar essa coisa toda. Tem uma expressão em português que é fazer do limão uma limonada. Como é que eu posso fazer desse limão, uma limonada? Sempre é possível, né?
Eu sempre cito assim que se você pegar as pessoas, personalidades, que eles falam, como é que fala assim, as pessoas muito famosas, como é que chama, como é que falam as pessoas muito famosas, os famosos, né? Você conhece vida de famosos e você olha assim as pessoas de muito sucesso e pensa assim, puxa, mas a vida deles deve ter sido maravilhosa, né? Uma vitória atrás da outra, quando eles chegaram lá em cima, no topo. Mas se você for, e eu já li algumas biografias sobre isso, quando você vai na vida da pessoa, você vê que eles são vitoriosos, não porque eles não tiveram tombos, não porque os tombos que eles levaram foram pequenos, mas eles são vitoriosos pela maneira como eles reagiram aos tombos. Entendeu? Pela maneira como eles reagiram às aflições, às tribulações, como diz Jesus. Né? Essa é que é a diferença. Não resistais, não se coloque em oposição ao fluxo da vida, porque o fluxo da vida não te pertence. Pertence a uma força muito maior que você. Né? Na verdade, eu, particularmente, eu acho que Deus permite essas tribulações sempre para o nosso crescimento, sempre para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, né? Em vez de uma reação negativa, de revolta, de raiva, né? Nós sempre podemos tentar enxergar uma oportunidade de crescimento e de evolução. Sempre é possível. Isso é uma coisa que eu aprendi, pastora, a duras penas. Mas eu acho que eu progredi, por isso que eu tô trazendo isso aqui para vocês, porque quem aprende essa lição de vida tem a sua vida muito melhorada. Porque eu estou convencido que muita desses pesos, desse lixo que a gente tem dentro é por não ter engolido, não ter aceitado, não ter digerido as coisas que o fluxo da vida traz e que fazem parte da vida, né? Então, quando a gente experimenta essas tribulações que fazem parte da vida, nós podemos ter várias reações positivas. Positivas, quer dizer, positiva no sentido de construtivas, né? Sempre a primeira parte construtiva é renda-se ao que é, né? Porque no estado de não resistência, essa não resistência que Jesus nos ensina, quando a gente está nesse estado de não resistência, a gente pode enxergar mais claramente que saídas isso tem. Se você está num estado de negação, de resistência, você nem enxerga a saída. Mas a primeira coisa é, olha, aceito, isso aconteceu, está acontecido, você se rende ao que é, a realidade, está posto na sua frente. Não tem mais o que fazer, já aconteceu. Depois que você aceita que isso aconteceu, tem várias coisas que eu aprendi e eu vou compartilhar com vocês aqui. A primeira coisa que você pode fazer é perguntar, vem cá, tem algo que eu possa fazer para resolver? Ou tem algo que eu possa fazer para melhorar essa situação? Tem algo que eu possa fazer para sair dessa situação? Né? Ou, no mínimo, tem algo que eu possa fazer para que isso de ruim que me aconteceu não aconteça mais? Você vai dizer, mas isso é um consolo pequeno, porque já te aconteceu, você evitar que aconteça no futuro, mas quando você toma uma ação positiva para evitar que isso não aconteça mais, o fato de você ter tomado essa ação para evitar que isso aconteça no futuro, já te cura um pouco. Você fala, eu fiz alguma coisa a respeito. Te faz se sentir melhor, entendeu? Não, eu já fiz alguma coisa a respeito, eu já estou evitando que pelo menos isso não me aconteça de novo. Mas tem uma pergunta que eu acho mais maravilhosa, que essa aqui é a que eu uso para mim, eu vou compartilhar para vocês. Quando me acontecem essas coisas, eu sempre me pergunto, tem alguma coisa que eu deva aprender com isso? Tem alguma coisa que me faça crescer com isso que eu estou passando agora? Repara, é uma coisa ruim. Aconteceu uma coisa ruim. E eu me pergunto, Deus está me ensinando alguma coisa? A vida está me ensinando alguma coisa? Isso pode me fazer crescer?
essa aflição que eu estou passando nesse momento pode me fazer crescer? Outra pergunta interessante, isso que está acontecendo comigo está me mostrando novos caminhos? Que muitas vezes a gente está, queridos, encrencado num caminho ruim, num caminho que não é bom para a nossa vida, e Deus manda uma pancada dessa, e cai. Uma aflição, uma tribulação dessa, e ele permite essa tribulação para que você enxergue. Esse caminho que eu estava trilhando, que eu estava, às vezes, você está até numa zona de conforto, mas é ruim, é uma coisa que não vai te levar a nada. E aí, quando você passa pela tribulação, essa pergunta você deve fazer: será que isso que me aconteceu, que eu estou achando ruim, não está me mostrando novos caminhos, novas oportunidades? Será que isso que me aconteceu é porque eu estava num caminho que não é bom para mim? Tem algo que eu possa aprender? Tem algo que eu possa crescer? Isso que me aconteceu está me mostrando novas oportunidades? Isso que me aconteceu está me mostrando alguma coisa que eu não tinha enxergado ainda? Essas perguntas que eu estou fazendo aqui para que vocês vejam que a gente pode reagir positivamente a esses eventos da vida. E não com revolta, não com raiva, não com negacionismo, não com vitimismo. Existem, isso que eu acabei de citar são coisas negativas, mas você pode fazer essas perguntas para você reagir de maneira positiva ao que está acontecendo, né? E eu não estou falando de resignação, tá? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou falando de aceitar o que é, aceitar a realidade, porque esse é o primeiro passo para uma reação positiva. Quando a gente reage, quando a gente fica no negacionismo, na revolta, na raiva, no vitimismo, geralmente a gente só cria respostas negativas, e a resposta negativa a um pequeno mal pode tornar esse mal muito maior. Pode criar aquele entulho que a gente tinha falado na última quarta-feira, mais daquele lixo mental que fica aqui engasgado e que a gente, às vezes, leva a vida inteira, né? São esses entulhos que escondem a nossa luz, que impedem a nossa luz de brilhar, naquela luz que Jesus fala que nós temos, né? Criam mais obstáculos que impedem aquela fonte que a gente tem dentro de nós de jorrar, que dificulta que a gente perceba o reino dentro de nós, né? Então a gente não deve acumular esses entulhos, deve jogar eles fora, né? E entender que eles fazem parte da vida e que, se já aconteceram, vamos entender que deixa aí, se livra disso, né? Só para... Eu tenho que ir embora, mas deixa eu falar só mais uma coisinha, só para dar mais um exemplo esclarecedor. Você sabe que eu gosto de teologia, então quem gosta de teologia estuda todas as grandes tradições espirituais. Eu estudo um pouco do hinduísmo, do islamismo, do budismo. E outro dia eu estava lendo um livro sobre o budismo. Eu não sou nenhuma autoridade sobre o budismo, mas eu concluí mais ou menos, pelo menos a mim me parece que, assim, que o Buda, apesar dele ter lições maravilhosas, muitas delas iguaizinho ao que Jesus fala sobre o bem viver, o foco do budismo é o não sofrimento. Todo o ensinamento do Buda é assim, para você fugir do sofrimento. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E aí eu pensei, no cristianismo não. No cristianismo, até isso que a gente acabou de falar, que Jesus fala, nesse mundo tereis aflições, nesse mundo tereis tribulações. Eu vou além. A figura central do cristianismo, que é Jesus, sofreu demais. Demais. Então, assim, o cristianismo não é fuga do sofrimento. Mas você repara, a lição que o sofrimento de Jesus nos deu é que, através daquele sofrimento, ele transcendeu, ele cresceu, ele nasceu de novo, ele se tornou uma nova criatura. Então, assim, a conclusão que eu chego, não sei se está certa, é que, assim, no cristianismo, essas aflições, essas atribulações fazem parte do nosso caminho de crescimento, para a gente aprender, para a gente descobrir, para a gente passar a enxergar, né?
É completamente diferente do budismo, que faz tudo para fugir do sofrimento. No cristianismo, essas passagens de aflição, de tribulação, são oportunidades para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente enxergar e para a gente jogar fora esse lixo, esse entulho e deixar a nossa luz brilhar. Amém? Pastor, eu fico por aqui. Eu vou